Verdade oculta revelada. Empresário insulta a faxineira na frente de 500 pessoas e é surpreendido. Ana, uma faxineira de 35 anos, acordou cedo naquela manhã ensolarada em São Paulo. A luz entrava pela janela do pequeno apartamento que compartilhava com sua filha, Maria, uma adolescente cheia de sonhos. Enquanto arrumava a casa, Ana pensava na vida que queria proporcionar para a filha. Ela sabia que seu trabalho era duro, mas a dignidade do serviço honesto sempre foi uma lição que passou adiante. Maria, cheia de energia, sonhava em ser artista e já tinha seus primeiros desenhos espalhados pela casa. Ana sorriu ao ver os rabiscos coloridos, sentindo o calor do amor maternal. Mas naquelas primeiras horas do dia, ela nem imaginava que sua vida mudaria completamente. O convite para trabalhar em um evento corporativo grandioso chegou como uma luz de esperança. O salão iluminado, os sorrisos falsos dos executivos bem vestidos e o perfume das flores decorativas criavam um contraste com seu cotidiano simples e cheio de desafios. No entanto, foi durante a limpeza dos locais que Ana ouviu uma frase que ecoaria em sua mente. O CEO, Carlos, um homem rico e arrogante, disse em voz alta e desprezível que faxineiros eram apenas uma peça no andar de baixo. O público presente riu com um aplauso tímido, como se estivesse participando de um espetáculo de humilhação. Ana sentiu o calor da vergonha subir de sua garganta, mas o que mais a feriu foi perceber que suas lutas eram vistas como insignificantes. A indignação se tornou uma chama que ardeu dentro dela, e ela decidiu que isso não ficaria assim. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana se uniu às suas colegas faxineiras e começou a construir uma rede de apoio. Eram mulheres que conheciam bem a luta diária, que sentiam na pele o peso de serem desmerecidas. Elas compartilharam suas histórias, suas batalhas, e cada relato era a confirmação de que não estavam sozinhas. A hashtag Valorizando o Trabalho rapidamente alcançou as redes sociais, e o que começou como um sussurro se transformou em uma grande conversa que exibia a hipocrisia do empresário. As mensagens de apoio começaram a chegar, criando esperanças e um sentido de pertencimento. Era hora de agir. Ana sabia que o momento decisivo se aproximava. Em uma reunião cheia de tensão com os executivos e Carlos, ela estava pronta. O ar pesado na sala a fazia sentir o coração disparar, mas seu espírito estava mais forte. Ao abrir a boca e falar sobre suas experiências, Ana percebeu que não era mais uma faxineira invisível. Ela era a voz de muitas. A sala, antes cheia de indiferença, agora olhava para ela com curiosidade. O que Ana direcionara, seus olhos cheios de determinação, deixava uma pergunta no ar. Até onde a dignidade pode nos levar? Essa luta ainda não havia terminado, e o futuro estava repleto de possibilidades. O que aconteceria a seguir? As chamas da luta haviam começado a arder, e agora, mais do que nunca, Ana estava pronta para enfrentá-las. Ana respirou fundo enquanto as palavras escorriam de sua boca, como água de um rio que há muito tempo estava represada. A sala, antes repleta de sorrisos de superioridade, estava agora mergulhada em um silêncio denso. Seus colegas faxineiros, que haviam se unido a ela, sentiram a tensão vibrar no ar, mas também a esperança que brotava a cada frase que ela proferia. Não somos apenas peças descartáveis, acusou Ana, olhando nos olhos de cada executivo, um a um. Nós somos mães, filhas, irmãs e, mais importante, somos seres humanos. A voz dela, carregada de emoção, reverberava na sala como um eco de resistência. Era mais do que uma simples reunião. Era um manifesto de dignidade, e ela sabia que a coragem precisava ser coletiva. Alguns executivos trocaram olhares nervosos, enquanto outros permaneciam impassíveis, como se suas expressões de desprezo não pudessem ser abaladas. Foi nesse momento que Carlos, o CEO que havia desencadeado toda aquela onda de indignação, fez um gesto brusco e levantou a mão como se quisesse silenciar a voz de Ana. Mas ela não parou. Continuou,
fazendo referências a todas as lutas e desvalorização que enfrentavam no dia a dia. Uma mulher ao seu lado, Clara, ergueu a mão e disse: Ana fala por nós, não somos invisíveis. A força daquela frase fez o coração de Ana pulsar mais rápido. A luta não era só dela, era de todas elas, unidas por uma visão de respeito e valorização. Carlos tentou desviar o foco, mas as mulheres não deixaram que ele conseguisse. Cada uma delas trouxe à tona uma história palpável, histórias que falavam de sacrifícios, lágrimas e uma força que nem mesmo as adversidades podiam apagar. A mobilização crescia ali, diante de todos, e a hashtag Valorizando o Trabalho começava a ganhar vida na própria sala, com as executivas em busca de apoiar a mensagem que antes eram rápidas em desprezar. A atmosfera mudava, e Ana sentia seu corpo vibrar de uma nova energia. Os murmúrios entre o público aumentavam, e pela primeira vez havia um reconhecimento genuíno. Nos olhos de alguns executivos, ela viu algo diferente, dúvida. O que começou como humilhação já não era mais aceitável, e a determinação de Ana se espalhava como um incêndio em campo seco, a cada palavra que ela pronunciava. Quando Ana terminou seu discurso, o silêncio tomou conta de novo, mas não era um silêncio de desprezo, era uma pausa reverente. Se antes ela se sentia uma faxineira desprezada, agora ela se sentia como uma líder. A expectativa estava no ar. A luta por dignidade não se encerraria ali. O clima estava fervendo quando, de repente, Carlos se levantou e, em um movimento inesperado, fez uma proposta. Se forem capazes de convencer todos aqui da importância do nosso trabalho, estou disposto a mudar algumas práticas na empresa. O desafio lançou um novo fardo sobre Ana e suas colegas. Elas não apenas precisavam capitalizar aquela oportunidade, mas também buscar o reconhecimento por suas lutas. Ana se virou para Clara e percebeu que havia algo mais em jogo agora, não apenas a dignidade pessoal, mas uma transformação inteira no setor. O que elas fariam com aquele desafio? A luta delas estava apenas começando. E enquanto o olhar firme de Ana fixava Carlos, uma nova pergunta ecoava em sua mente. Seriam capazes de aproveitar essa chance e transformar a indignação em mudança concreta? Ana respirou fundo, sentindo sua determinação pulsar como um tambor dentro de seu peito. A proposta de Carlos ressoava em sua mente, enquanto um misto de nervosismo e esperança a dominava. Ela trocou olhares com Clara, que, assim como ela, parecia transbordar de emoção. Era um momento em que sonho e realidade se encontravam, e elas não podiam deixar essa oportunidade escapar. Vamos mostrar a eles que somos essenciais, disse Clara, com os olhos brilhando de fervor. Ana sorriu para a amiga, reconhecendo a força que poderia surgir daquela união. Nesse instante, as mulheres ao redor começaram a aplaudir lentamente, e logo aquele aplauso se transformou em um coro uníssono de incentivo. Elas estavam juntas naquela luta, e cada batida de palmas era um grito coletivo por reconhecimento. Carlos observava, agora visivelmente desconcertado. O silêncio que havia tomado a sala tinha sido substituído por uma energia vibrante, algo que ele claramente não esperava. O executivo parecia preso em um dilema: recuar ou continuar com sua postura defensiva. Ana, percebendo a mudança no clima, fez um gesto amplo e convidou todas as colegas a se juntarem a ela à frente da sala. Vamos contar nossas histórias. É hora de o mundo ouvir nossas vozes, anunciou, sua voz ecoando poderosa como nunca. Uma a uma, as mulheres se levantaram e compartilhou experiências marcantes, que abrangiam desde vínculos familiares até sonhos que haviam sido adiados por causa da desvalorização do seu trabalho. Eu deixei de lado minha faculdade, ouviu-se a voz de uma mulher atenta, repleta de dor. Meu desejo de ser professora se perdeu na luta diária para sustentar minha família, ela continuou, e lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de algumas ouvintes. Aquela sala, antes fria e indiferente, pulsava agora com a emoção crua que brotava de cada relato. Ana observava cada rosto e cada expressão. Ali estava o que ela sempre sonhou, uma transformação. E o que mais precisamos? Validação? Respeito? Dinheiro? Ana questionou, a paixão em suas palavras quase palpável. O grupo ecoou uma resposta coletiva. Tudo isso e mais. Era um clamor que subia como uma tempestade, e ela se permitiu acreditar que mudanças realmente eram possíveis. Mas havia pequenas interjeições de ceticismo.
Um murmurinho de comentários de alguns executivos que ainda pareciam incomodados. Isso tudo é apenas um show, ouviu Ana sussurrar de algum lugar à sua direita. Era preciso continuar. Precisava mostrar que aquela resistência não era em vão. Com o coração acelerado, Ana fez uma pausa e olhou para Carlos. Vai ser preciso mais do que apenas palavras para realmente mudar algo aqui. Que tal começar por ouvir o que temos a dizer? Provocou. O desafio estava claro. E o que antes parecia um ato de bravura, agora se transformava em uma bola de neve de expectativa e pressão. Se você está disposto a ouvir, nós estaremos prontas para falar. Vamos preparar o nosso manifesto, nosso apelo para a mudança. E, se necessário, envolver a sociedade. Clara acrescentou, os olhos brilhando com um novo propósito. Nesse momento, a sala ficou em suspense. O olhar de Carlos se encheu de insegurança. Era verdade. Eles estavam prestes a ser confrontados de maneira que nunca imaginavam. E enquanto a conversa aumentava em intensidade, Ana percebeu que a verdadeira batalha estava prestes a ser travada. Estava em suas mãos transformar aquele desafio em uma revolução. O que realmente aconteceria quando o manifesto fosse lido? E quão longe elas estariam dispostas a ir para garantir que suas vozes fossem ouvidas? Cada mulher ali tinha uma história. E juntas, elas poderiam não apenas impactar sua própria realidade, mas moldar um novo futuro. O que Ana não sabia era que algo maior estava prestes a surgir. Algo que poderia mudar tudo. Uma traição de dentro da própria empresa. O clima na sala estava suspenso, e Ana podia sentir a tensão no ar. A animação coletiva logo se transformou em algo mais profundo. As mulheres começaram a complementar suas histórias, gerando um fluxo de palavras e emoções que pareciam não ter fim. Cada relato era uma chispa que incendiava a esperança e o desejo de mudança, tornando aquelas vozes individuais em um poderoso coro. Nosso trabalho não é apenas receber ordens. Somos pilares dessa empresa, exclamou uma jovem, a força em sua voz reverberando pela sala. Ana sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Todos os olhares estavam fixados nelas. Era um momento crucial. O tipo de transformação que todas desejavam dependia daquela coleta de coragem e sinceridade. E Ana decidiu arriscar tudo. Sem hesitar, ela deu um passo à frente. Se vamos trabalhar em um manifesto, precisamos de coragem. Coragem para falar, para ouvir e, acima de tudo, para agir. Carlos fez menção de intervir, mas Ana, com um olhar desafiador, não lhe deu a chance. Vamos mostrar ao mundo quem somos, continuou, sentindo a força que emergia de cada uma delas. Enquanto isso, murmúrios roubavam parte da energia emaranhada na sala. Algumas cabeças se viraram, e Ana viu rostos de homens, executivos imponentes, torcendo para que tudo aquietasse e retornasse à normalidade. Mas a normalidade que eles conheciam havia sido quebrada, e esse novo caminho não tinha mais volta. A conversa se intensificou, chegando a um ponto onde temas sensíveis, como assédio, preconceito e desvalorização, ganharam voz. As histórias pessoais conectavam-se em um grande emaranhado de emoções. Ana pôde ver lágrimas, sorrisos de empatia e mesmo a coragem nas respostas. Era como se cada mulher revelasse um fragmento de sua alma, uma porção da luta que enfrentaram dia após dia. Carlos, claramente ofuscado, tinha suas mãos fechadas em punhos sobre a mesa. O semblante carrancudo dele já não intimidava as mulheres. Elas estavam a milhas de distância da passividade, e aquele insulto que havia ecoado antes pareceu se dissolver na força coletiva que se construía a cada segundo. Foi então que um grito cortou a sala. Fui desmerecida quando disse que poderia ser mais do que uma assistente. O silêncio, agora pleno de solidariedade, tonificou a atmosfera. O que antes era apenas uma reunião se tornara um movimento. E enquanto Ana permitia que aquelas vozes ressoassem, algo dentro dela parecia se acender como uma tocha. Mas o que ocorreu em seguida a pegou completamente de surpresa. Durante a intensa troca de emoções, uma figura familiar se aproximou. Era Vanessa, uma colega de trabalho que até então sempre se manteve à parte. O olhar dela estava turvo e a respiração ofegante. Ana mal tinha tempo para processar a presença dela quando Vanessa, sem rodeios, interrompeu. Eu vi tudo, e o que vocês não sabem é que Carlos... O ar pesado na sala ficou ainda mais denso. As palavras de Vanessa reverberavam e geravam uma expectativa palpável. Ana e as demais mulheres trocaram olhares intrigados e alarmados. Que revelações estavam por vir? O coração de Ana disparou, e uma mistura de ansiedade e curiosidade a envolveu. Ele está prestes a ser desmascarado, e aqui, agora, existe algo que pode mudar tudo novamente, continuou Vanessa, encarando Carlos.
Ana sentiu uma onda de adrenalina. O que ela e as colegas estavam prestes a descobrir poderia colocar todo o plano em risco. O que mais estava escondido sob a superfície daquela empresa? Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer, e tudo o que Ana conseguira até agora podia ir por água abaixo. As vozes estavam juntas, mas a verdade poderia separá-las. Até onde elas iriam em busca da justiça? O medo parecia paralisar o ar na sala, como se todos esperassem uma explosão. As mulheres estavam em um misto de expectativa e tensão, se perguntando o que Vanessa estava prestes a ferilar. A atmosfera estava tão carregada que era possível ouvir até o eco de uma gota que caía em algum lugar. Carlos, agora visivelmente desconfortável, tentou recuperar a compostura, mas seus olhos denunciavam um receio que ele claramente não sabia como disfarçar. "O que você está insinuando, Vanessa?" ele gritou, tentando soar firme, mas a voz tremia. Vanessa respirou fundo, e a coragem parecia envolvê-la com cada palavra que saía de seus lábios. "Eu vi o que aconteceu na festa de lançamento do projeto. E não só isso. Vi como você se dirigiu a uma colega que, disfarçada de faxineira, estava lá apenas para fazer seu trabalho. Você falou coisas que ninguém deveria ouvir. E agora, aqui e agora, a verdade precisa vir à tona." O murmúrio se intensificou, misturando espanto e indignação. Ana sentiu seu coração acelerar. As outras mulheres estavam com olhos arregaladas, tentando entender a gravidade da situação. Era uma luta que fazia parte da rotina de tantas delas, mas que agora ganhava um novo e assustador contorno. "Você não pode comprová-lo", Carlos disparou, mas já não tinha a mesma autoridade de antes. A sala inteira sabia que ele estava perdendo o controle. Vanessa não hesitou. "Eu não só posso como vou trazer testemunhas. E mais, tenho gravações de como você se referiu à sua funcionária. Não são só palavras vazias. Você desrespeitou não apenas uma mulher, mas todas nós, e não podemos mais permitir que isso continue." Os rostos ao redor de Ana estavam em chamas de emoção. Algumas mulheres começaram a se levantar, a voz de uma mais forte que a outra, reforçando a bravura de Vanessa. Ana se sentiu tomada por uma onda de força coletiva. A verdade era uma espada afiada que cortava o silêncio constrangedor. "Você acha que pode nos calar? Pense novamente", gritou uma colega. Agora a revolta era palpável. As vozes criavam um crescendo, e Ana percebeu que aquele era um momento que poderia se transformar em algo maior, algo que poderia ecoar por toda a empresa. Carlos, a princípio, se encolheu em sua cadeira, mas a raiva se acendia no olhar dele. "Vocês não vão ficar impunes por isso. Acreditem em mim. Eu sou quem manda aqui. Vocês vão se arrepender de levantar essa bandeira." Uma onda de murmúrio se espalhou pela sala. O que Carlos estava realmente insinuando? Ana se virou para Vanessa, seu olhar agora firme e carregado de determinação. "Estamos com você. Isso não é só sobre você ou sobre ele, é sobre nós." As palavras de Ana ecoaram pelo ambiente, trazendo ainda mais força a um movimento que, até poucos minutos atrás, parecia improvável. Todas as mulheres se alinhavam, firmes e decididas, criando uma muralha intransponível de coragem. Mas a inquietação crescente na sala ainda não era a única preocupação. Uma sombra de dúvida começava a pairar na mente de Ana. E se tudo isso fosse apenas mais um jogo de poder? E se a verdade que Vanessa tinha revelado não fosse o suficiente? Ana olhou para Carlos, agora com um sorriso snob no rosto, e um pensamento mais perturbador tomou conta dela. O que aconteceria se a verdade que ele guardava a tornasse ainda mais perigoso do que todas pensavam? A tensão continuava a aumentar, como uma corda prestes a se romper. A luta delas estava apenas começando, mas que outros segredos estavam escondidos sob a superfície? O que mais seria revelado em meio àquelas verdades inquietantes? O que mais Carlos poderia aprontar? O próximo passo poderia ser o mais arriscado de todos. O silêncio que se seguiu ao desafio de Ana parecia quase palpável. Os olhares de reprovação e indignação se voltaram para Carlos, que, agora encurralado, começou a perder a sua tão cultivada fachada de controle. Ana podia ver a pressão crescendo em seu rosto, as veias de seu pescoço parecendo prestes a estourar. Era uma cena que parecia saído de um filme, mas estava ocorrendo ali, bem diante dela. "Vocês acham que isso é tudo? Que podem simplesmente se levantar e fazer barulho?" Carlos desdenhou, um sorriso amargo se formando em seus lábios. "Eu sou o presidente dessa empresa. Vocês só são funcionárias. Se acham que vão fazer alguma diferença, é melhor pensarem 2 vezes." Aquelas palavras pesadas caíram sobre as mulheres como um raio. Ana sentiu um peso no peito, mas a chama da coragem, acesa por Vanessa, não se apagou. "Você pode ter um título, mas a força que está aqui vai além de qualquer cargo. Nós somos o coração dessa empresa, e já chegou a hora de vocês saberem disso."
As mulheres começaram a se agitar, concordando e sussurrando entre si. Ana, sentindo-se invadida por uma onda de adrenalina, trouxe seu olhar de volta a Carlos. Nós não temos medo de você e suas ameaças. Estamos dispostas a lutar por respeito. Chega de calar nossas vozes. Vanessa, ao lado dela, acenou com a cabeça. E se você tem gravações, Carlos, nós também temos. Nossas vozes podem ser ouvidas e a verdade vai prevalecer. Ela piscou para Ana e um brilho de solidariedade passou entre elas. O grupo estava unido e cada mulher parecia mais determinada que a anterior. O clima na sala mudava rapidamente. Mulheres começaram a se levantar em apoio total, vozes se levantando em um poderoso coro que clamava por respeito e dignidade. Era um rugido coletivo, um brilho de esperança em meio à escuridão que Carlos tentava manter. Mas Ana não pôde deixar de se perguntar: qual seria a reação da empresa se tudo aquilo chegasse aos ouvidos da diretoria? E se a gravidade das acusações levasse à demissão de Carlos? Era difícil acreditar que a cultura enraizada na empresa estava tão insuportavelmente corrompida. O próprio Carlos parecia atordoado com o que estava vendo, os olhos girando entre as mulheres e a porta da sala, como se considerando uma fuga repentina. Mas antes que fizesse qualquer coisa, Vanessa avança um passo à frente. Faremos uma assembleia, uma coletiva sobre as condições de trabalho. A verdade será exposta e não voltaremos atrás. Uma onda de murmúrios de aprovação reverberou. Ana sentiu as mãos juntas, quase agradecendo por aquele apoio inesperado. Mas ainda havia a sombra da dúvida. As gravações que Carlos tinha em mãos poderiam não ser a única arma dele. O que mais ele tinha sob sua manga? Carlos, agora visivelmente irritado, riu com escárnio. Façam o que quiserem, mas eu não vou facilitar. Se acham que podem mudar as coisas com gritos e slogans, estão redondamente enganadas. As palavras dele ecoaram ameaçadoras, mas Ana já não se importava. A determinação crescia dentro dela, e ela percebeu que uma nova madrugada estava se formando. As linhas de batalha estavam desenhadas, e a luta por um futuro respeitável havia começado. Ela se questionava internamente se tinha o que era preciso para liderar essa luta. Conseguiria ser a voz necessária neste momento crítico? Era um caminho cheio de incertezas, mas ficar em silêncio definitivamente não era uma opção. Vanessa avançou um passo, o olhar fixo em Carlos. Estamos apenas começando, e a verdade virá à tona. Prepare-se para o que vem a seguir, porque o jogo virou. E ali, naquele instante, todas perceberam que a coragem tinha se tornado sua maior aliada. O desafio tinha sido lançado, e o próximo capítulo da luta começava. Mas o que mais seria revelado nesse emaranhado de verdades e mentiras? Ana sabia que estava prestes a descobrir. O rugido de coragem que havia preenchido a sala não parecia suficiente para abafar a inquietude que havia se instalado em Ana. Ela sentia o coração bater descompassado. Uma mistura intensa de expectativa e temor girando em seu peito. O que começara como um simples ato de coragem poderia se tornar uma verdadeira revolução. Mas até onde ela estava disposta a ir? As mulheres começaram a se organizar, como um exército de valentes. E Ana viu nelas um reflexo de suas próprias inseguranças. Elas, a cada momento, estavam se tornando mais confiantes, mais fortes. E no fundo, Ana desejava ardentemente acompanhar esse crescimento. Vanessa, com seu olhar firme, estava à frente. Mas Ana sentia que precisava de mais do que simplesmente estar ao lado dela. Precisava liderar. Precisava ser a voz que tanto desejava ser. Vamos nos encontrar mais tarde, sugeriu Vanessa enquanto organizava um grupo para discutir as próximas etapas. Vamos colocar nossas gravações em ordem e preparar a assembleia. Precisamos ser estratégicas. Ana assentiu com a cabeça. Mas algo em sua mente não a deixava em paz. E se as gravações de Carlos fossem mais devastadoras do que elas poderiam imaginar? A sensação de insegurança a envolveu novamente, como uma manta pesada. Ela teve um impulso de falar, de expressar suas dúvidas. Mas hesitou. O medo de ser considerada fraca a dominou por um instante. Enquanto as mulheres se dispersavam, Ana ficou para trás, observando Carlos, que permanecia em pé, rígido e descontrolado. Ele parecia uma sombra, uma figura que, embora poderosa, começava a ser cercada pela luz das verdades que estavam prestes a se revelar. De repente, ele virou o olhar para Ana e, em um gesto inesperado, se aproximou. Acha que pode mudar as coisas? Pense bem, Ana.
Você não sabe com quem está lidando, ele murmurou, a voz baixa e ameaçadora. Algo naquele tom frio fez o sangue dela ferver. O desespero e a sede de controle que ele demonstrava só alimentaram sua determinação. A diferença entre nós é que você precisa do medo para ter poder, e nós vamos usar a coragem para nos levantar. Ana respondeu, com a voz firme, surpreendendo até mesmo a si mesma. Carlos recuou, como se aquelas palavras tivessem sido um tapa. No fundo, ele sabia que estava perdendo o controle, e isso o deixava mais furioso. Ele olhou para os lados, avaliando a situação, e Ana viu a dúvida cruzar seu rosto. Aquela era a sua hora, e a cada segundo que passava, a esperança crescia na sala. O restante do dia foi agitado. As mulheres se encontraram em pequenos grupos, compartilhando experiências sobre assédio, desrespeito e todos os desafios que enfrentavam na empresa. Ana ficou emocionada ao ouvir cada história, sentindo a força daquelas vozes se unindo à luta. No fim da tarde, já esgotadas, reuniram-se novamente. Ana olhou para aquele grupo, mulheres de todas as idades, todas elas com histórias e feridas, mas agora estavam ali a união. A mensagem da Assembleia estava clara. Juntas, elas seriam inquebráveis. Vamos mostrar ao Carlos que somos mais do que ele imagina, Ana disse solenemente, e suas palavras ressoaram por todo o recinto. A determinação era palpável, um combustível potente que alimentava a luta que estava apenas começando. Mas no fundo de sua mente, uma questão persistia. E se houvesse algo que Carlos ainda pudesse usar contra elas? Uma verdade oculta que pudesse mudar tudo novamente. Essa incerteza pairava no ar, e Ana sabia que enfrentar essa batalha traria desafios inesperados. Quando a noite caiu, uma mensagem de Vanessa piscou em seu celular. Precisamos conversar. Há mais coisas à nossa espera. Algo que pode mudar tudo. Ana respirou fundo, um misto de ansiedade e esperança, e decidiu que era a hora de descobrir essa nova vertente da luta. Que verdades estavam escondidas, prontas para serem reveladas? Ana chegou ao café onde havia combinado de encontrar Vanessa com a mente fervilhando de perguntas. A luz suave da manhã filtrava-se pelas janelas, mas sua energia estava opressiva. O que mais poderia haver, além das gravações que tinham? As inseguranças a atormentavam como sombras em uma noite sem lua. Vanessa chegou alguns minutos depois, com uma expressão que misturava seriedade e ansiedade. Ana, você não vai acreditar no que descobri, começou, puxando uma cadeira com urgência. Carlos não é o único que está escondendo coisas. Existem outras histórias aqui dentro, e elas são mais profundas do que imaginamos. O coração de Ana acelerou. Do que você está falando? Que histórias? Vanessa puxou seu celular de dentro da bolsa e começou a navegar pelas mensagens. Lembra da faxineira, a dona Rita? Eu ouvi uma conversa dela com alguém e parece que ela presenciou um episódio na última festa de confraternização. Carlos, ele desrespeitou a dona Lita na frente de centenas de pessoas. O sangue de Ana ferveu. Como assim? O que ele fez? Vanessa mordeu o lábio, hesitando. Ele a insultou, Ana, na frente de todo mundo. Ninguém fez nada. É como se ele pensasse que está acima de todos nós. E isso pode ser uma arma poderosa. Não só contra ele, mas a favor de todas nós. Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. O desrespeito sistemático que elas enfrentavam não era algo exclusivo de suas experiências, mas um padrão. Uma rede de opressão que se estendia por toda a empresa. Precisamos que a dona Rita fale. Ela pode ser a nossa chave, exclamou. Exatamente, mas não vai ser fácil. Ela é tímida e não quer se envolver. Temos que ganhar a confiança dela, Vanessa disse, o olhar determinado. Vamos convocar uma reunião com todas as mulheres e fazer um plano. Se unirmos as nossas vozes, não importa quão poderosa a figura de Carlos seja, a verdade sempre se destaca. A adrenalina disparou nas veias de Ana como uma corrente elétrica. Ela precisava agir rápido. As duas começaram a traçar um plano, conversando baixinho. Cada novo detalhe que surgia parecia trazer mais vida ao desejo coletivo de mudar a narrativa. Elas projetaram ideias de como poderiam se aproximar da dona Rita, de como poderia ser uma conversa gentil, mas decisiva. Entretanto, enquanto falavam,
Ana não conseguiu afastar o sentimento de que algo ainda estava por vir. Uma nuvem de ansiedade se instalou no ar, um pressentimento incontrolável de que aquela reunião mudaria tudo, mas também que poderia trazer consequências inesperadas. Seria mesmo o momento certo para abrir essa caixa de Pandora? Depois de se despedir de Vanessa, Ana caminhou até sua mesa, o pensamento fervilhando. Assim que ela se sentou, uma nova mensagem piscou em seu celular. Era de um número desconhecido. Você precisa saber o que Carlos realmente é. Alguém está observando, e as coisas podem sair do controle. Não confie em tudo o que parece ser. A verdade é mais suja do que imagina. Coração acelerado, Ana leu a mensagem novamente, tentando decifrar suas implicações. A sensação de que a tempestade se aproximava deixou seu corpo tenso. O que mais estava escondido nas sombras daquela empresa? E quem era, afinal, essa fonte misteriosa? Enquanto pensava em tudo, a luz lá fora ficou mais intensa, como se o sol estivesse cercando-a enquanto a incerteza crescia. O mergulho, na verdade, prometia ser mais perigoso do que ela jamais imaginou. O que mais ela teria que enfrentar para expor essa realidade? O ambiente da empresa estava carregado, como se uma tempestade prestes a estourar se escondesse nas paredes frias do prédio. Ana não conseguia se concentrar em suas tarefas. Sua mente girava incessantemente em torno da mensagem que recebera. Ela olhou para a tela do celular mais uma vez, buscando resposta naquelas palavras confusas. A verdade é mais suja do que imagina. Aquela frase ecoava como um tambor distante. No intervalo do almoço, Ana decidiu se encontrar com Vanessa. As duas haviam combinado de se reunir em um cantinho tranquilo da cafeteria, longe do olhar curioso dos colegas. Ao se sentar, Ana percebeu que a expressão de Vanessa estava ainda mais carregada do que antes. Você recebeu alguma notícia? Perguntou Vanessa, com um tom de apreensão. Recebi uma mensagem estranha. Alguém disse que as coisas podem sair do controle. Ana hesitou, sentindo um frio na barriga. E que eu não deveria confiar no que parece ser. Isso não é bom, Vanessa respondeu, olhando em volta. Precisamos ter muito cuidado. A reunião com a Dona Rita está cada vez mais perto. E qualquer coisa pode explodir a qualquer momento. Ana respirou fundo, tentando conter a ansiedade. Sinto que estamos prestes a tocar em algo enorme. Mas, ao mesmo tempo, esse sentimento de ser observada não me deixa em paz. E se alguém descobrisse o que estamos planejando? Vanessa balançou a cabeça. Precisamos manter isso em segredo. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Devemos preparar um plano seguro para a conversa com a Dona Rita. Precisamos que ela sinta que tem apoio. E que a equipe dela está com ela. Não só nos momentos bons, mas principalmente nos ruins. Ana assentiu, mas não conseguia ignorar a inquietação crescente. O que se escondia por trás de Carlos? O que mais aquela empresa tinha a esconder? E quem era o estranho que havia enviado a mensagem? Assim que voltaram aos seus lugares, Ana recebeu um e-mail de uma remetente anônima. Se você está querendo a verdade, procure a sala 402 após o expediente. Não compartilhe com ninguém, ou você pode se arrepender. O coração dela disparou. O que estaria esperando por ela na sala 402? O instinto dizia que era algo importante, mas também perigosíssimo. Vanessa, Ana chamou, ainda em choque. Eu acabei de receber outro aviso. Precisamos ir até essa sala, mas não podemos chamar atenção. Então vamos, Vanessa decidiu rapidamente. Mas precisamos ser discretas. Quando o relógio marcou 5 horas, Ana e Vanessa levantaram-se com um ar casual e, com a mente fervilhando de expectativa e medo, começaram a caminhar em direção ao elevador. O corredor parecia interminável e cada passo delas fazia o coração palpitar mais rápido. A sala 402 estava logo à frente e a tensão na atmosfera era palpável. Elas pararam em frente à porta, trocando olhares nervosos. O que estariam prestes a descobrir? O que aquele encontro abalaria? Ana puxou a maçaneta lentamente e a porta se abriu com um rangido, revelando um espaço escuro e silencioso. Dentro da sala, apenas a luz fraca de uma lâmpada iluminava uma mesa. Na mesa, uma pasta estava aberta e em cima dela, algo que poderia mudar tudo. O coração de Ana bateu forte quando ela viu o que havia ali. Um fichário continha documentos que pareciam comprometedores. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, uma sombra se moveu atrás dela. Acho que vocês duas não deveriam estar aqui. Uma voz profunda ecoou no ambiente. O medo e a adrenalina se misturaram, deixando o ar pesado. O que aconteceria a seguir?
Ana e Vanessa se entreolharam, o pânico nos olhos de ambas. O homem que se aproximava era um segurança da empresa, um rosto que Ana reconhecia vagamente. Ele não parecia satisfeito, e seu tom de voz deixou claro que estavam prestes a enfrentar uma encrenca. Desculpe, mas essa sala é restrita. Vocês deveriam sair agora, ele disse com firmeza, mas Ana sentiu que não poderia deixar escapar aquela oportunidade. O que estava diante delas poderia mudar o rumo da luta. Espere um segundo, só precisamos de um momento para entender o que está acontecendo aqui, Ana falou, a voz tremenda, mas determinada. Se você soubesse o que está acontecendo com as funcionárias dessa empresa, entenderia a nossa urgência. O segurança desacelerou e por um breve instante pareceu considerar suas palavras. A tensão pairava no ar e Vanessa tomou coragem para complementar. Precisamos saber da verdade. Todo mundo precisa. Todo mundo? O segurança franziu a testa e Ana percebeu que ele estava considerando a hipótese de que havia algo realmente errado. Se você realmente quer a verdade, sugiro que se preparem, porque o que há aqui não é fácil de engolir. Ana e Vanessa trocaram mais um olhar e a coragem surgiu, como um fogo aceso. Estamos preparadas, Ana declarou, a determinação transparecendo em sua voz. Precisamos agir, e se você nos ajudar, pode ser que tenhamos uma chance. Com um gesto sutil, o segurança permitiu que elas entrassem. Ele fechou a porta e o clima mudou instantaneamente. As três estavam agora em um espaço silencioso, longe dos olhares alheios. Ana se aproximou da mesa e começou a folhear os documentos. O que ela descobriu a deixou sem ar. As páginas continham informações sobre cortes de custo que afetariam diretamente as funcionárias, além de relatórios de desempenho que desmereciam as faxineiras. Cada linha ressaltava a desigualdade que Ana e suas colegas enfrentavam diariamente. O coração dela acelerou. Aquela era a prova que precisavam. Esses documentos, eles podem ser a nossa saída, sussurrou Vanessa, com um brilho nos olhos. Mas antes que pudessem fazer mais, o segurança falou novamente. Não posso ficar aqui muito tempo. As coisas estão mudando. E Carlos está mais nervoso do que nunca. Ele já sabe que vocês estão se organizando. Ana sentiu um frio na espinha. O que queremos é justiça. Nossas vozes precisam ser ouvidas, e é por isso que estamos aqui. Então façam isso, ele respondeu, olhando nos olhos delas. Mas não subestimem a força dele, ok? Ele não vai deixar barato. Ana e Vanessa trocaram olhares. Elas já estavam cientes do que Carlos precisava fazer para calar suas vozes, mas com aquelas provas em mãos, elas estavam prontas para lutar com tudo. Se você sabe de algo mais, não hesite em nos avisar, Ana disse, desejando que ele pudesse ser um aliado. O segurança hesitou e, depois de um breve momento, saiu da sala, decidindo não interferir. Ana e Vanessa sentiram a adrenalina disparar. Elas estavam prestes a se armar com informações que poderiam reverter a situação. Precisavam agir rápido. Saindo da sala, o clima estava mais leve e a determinação renovada. Precisamos de um plano, Ana começou. Vamos reunir todas as mulheres e apresentar os documentos. Esse é o nosso momento. Qualquer hesitação que existia entre elas foi deixada para trás. Com um foco claro, elas começaram a planejar a assembleia, onde teriam que se apresentar diante da diretoria e, em última instância, de Carlos. Nos dias que se seguiram, Ana viu a união entre as colegas florescer como nunca antes. A hashtag Valorizando o Trabalho estava novamente em alta nas redes sociais, e a força da comunidade se tornava cada vez mais palpável. Finalmente, o dia da assembleia chegou. O auditório estava repleto, uma mistura de mulheres determinadas e executivos nervosos. Cada olhar parecia carregar o peso da expectativa. Ana e Vanessa estavam no centro, segurando os documentos como se fossem bandeiras de guerra. Ana subiu ao palco e, mesmo com o coração pulsando forte, ela sentia a energia de todas as mulheres ao seu redor. Essas páginas contêm a verdade que tentaram esconder. Não somos apenas faxineiras. Somos mulheres com sonhos, com histórias, e estamos aqui para reivindicar o que é nosso. As vozes começaram a ecoar, e por mais que Carlos tentasse interromper, ele não tinha poder sobre aquela união poderosa. O grupo se fortaleceu, e gritos de apoio começaram a ressoar. Ana viu os rostos de suas colegas brilhando de emoção, e pela primeira vez em sua vida, sentiu que a mudança estava ao alcance. Carlos perdeu a compostura e, em um último esforço, tentou demover as mulheres da luta. Mas Ana não hesitou. Se há uma coisa que aprendemos, é que as vozes unidas não podem ser caladas. Vamos lutar por justiça. E assim,
Com cada história contada, com cada lágrima e risada, algo extraordinário começou a acontecer. A voz de Ana se tornou uma força indomável, e naquela sala iluminada, um novo capítulo se formava. A luta por dignidade e respeito não passaria despercebida, e as mudanças estavam a caminho. O poder de uma única voz, agora multiplicada em muitas, ecoava em todas as direções. Cada mulher ali sentia que pertenciam a algo maior, e a transformação estava prestes a ser realizada. A história de Ana não terminava ali, era apenas o começo de um movimento que tocaria muitas vidas, e ela sabia que juntas, aquelas mulheres poderiam alcançar qualquer mudança que desejassem. E aquela manhã ensolarada, que parecia tão comum, se tornaria um dia de revolução e esperança. Agora, e antes que você vá, é hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais exclusivas. Deixe um like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Este é o momento de se mostrar como um verdadeiro fã de histórias emocionais e inspiradoras.